Olá, galerinha, aqui é o professor Geselberg, estou aqui mais uma vez falando para vocês um pouquinho sobre o mundo da geografia e eu tinha voltado aí falar com vocês sobre climatologia e agora eu vou fazer uma coisa mais simples, mais sintética, resumida para o vídeo não ficar muito longo. Às vezes eu começo a falar e não paro, né? Bom, já falamos um pouco sobre a diferença entre tempo e clima. Tempo é as condições atmosféricas, né, que ocorrem durante o dia. E o clima é aquelas condições atmosféricas que ocorrem durante o ano. E ele se repete no outro ano, se repete no outro ano. E aí eu preciso de 33 anos para definir o clima de um lugar. Então, um ano é composto por 4 estações e o clima, então, ele vai ser definido, por exemplo, o verão, a esse tipo de clima, o verão é chuvoso, o verão é seco e assim por diante. Bom, o que é importante saber é que tanto o tempo quanto o clima possuem os mesmos elementos, são constituídos pelos mesmos elementos. Então vamos aqui falar de clima, né? E os elementos desse clima são temperatura, não dá para ler aí, espero que dê, temperatura, umidade e pressão atmosférica. Temperatura, diferença de temperatura entre quente e frio, né? Temperaturas elevadas, quente, temperaturas baixas, frio, ausência de calor. Umidade é as partículas, as moléculas suspensas na massa de ar. Se o ar ele possui uma grande quantidade de partículas, de moléculas H2O, de moléculas de água suspensa na massa de ar, a umidade relativa do ar está alta. Se possui poucas moléculas de água suspensa nessa massa de ar, a umidade relativa do ar está baixa, que é o caso que está acontecendo nesse momento que eu gravo esse vídeo, que há uma área de alta pressão atmosférica que impossibilita a formação de nuvens, que impossibilita a subida, a evaporação de águas, então, e a chegada de massas de ar que trazem chuva. Então é uma área seca, o ar está seco, a umidade relativa do ar está seco. Então, quando falamos de umidade também, podemos associar com período de estiagem, período seco e período chuvoso, beleza? Então, o lugar é úmido. Quando eu falo que o lugar é úmido, eu posso estar associando tanto a umidade relativa do ar ser alta e também, que lógico, se a umidade relativa do ar é alta, também está associado com chuvas, precipitações. Então, umidade alta ou lugar úmido pode estar associado a chuvoso. E lugar seco pode estar associado também a estiagem, tá? Então são esses elementos que compõem o clima: temperatura, umidade e pressão atmosférica. E a pressão atmosférica envolve mais detalhes, né? A pressão atmosférica não é tão simples assim, pois até na hora de explicar, se eu não desenhar no papel, fica um pouquinho difícil entender. Eu vou fazer um vídeo específico só para falar sobre pressão atmosférica, só um vídeo só para isso. Bom, o que define a pressão atmosférica? A diferença de pressões. E o que causa as diferenças de pressões na massa de ar? A temperatura. Quanto maior a temperatura, as moléculas que compõem a massa de ar, né? Vamos lembrar que o ar, pessoal, está composto por gases. Aí a gente balança aqui, ó. Tô sentindo um vento na minha mão, né? Você está sentindo um vento aí, está sentindo uma brisa. Então, é o ar. Então imagina uma grande quantidade dessa massa de ar sendo aquecida, essas moléculas da massa de ar ficam instáveis e agitadas, e por ficarem instáveis, agitadas, elas ficam todas elétricas, elas querem se espalhar. É quando nós estamos com muito calor, falam, quero distância, cara, não fica perto de mim não, que eu tô Olha, cara, num calor ninguém quer ficar perto de ninguém. Assim acontece com as moléculas também, elas se afastam, a uma expansão, uma dilatação do material. A dilatação do material ocorre com todos os tipos de materiais físicos aqui no nosso planeta. Tudo que é material, tudo que é matéria, sofreu aquecimento, ocorre dilatação. Isso ocorre com a água esquenta, quando é gelo, derrete. Se a água já está em estado líquido, ela começa a borbulhar, e se continuar borbulhando vai virar gás, né? Vai virar vapor d'água. Bom,
Se eu continuo aquecendo, por exemplo, água, se eu aqueço a massa de ar, vai acontecer a mesma coisa. O ferro, o aço, por exemplo, quando o aquecimento de uma barra de ferro, de aço, de um metal, há uma dilatação, expansão desse metal, e se eu continuar aquecendo mais ainda, ele vai se expandindo, expandindo, a ponto de ficar mole e derreter, né? As rochas são assim, se eu esquentar uma rocha, ela vai derreter ao ponto que vai virar pasta, rocha plástica, uma pasta de rocha que é o magma, que também nós conhecemos também como nas lavas vulcânicas, que é a mesma coisa. Rocha derretida, porque aumentou a temperatura, então as moléculas elas se expandem, ninguém quer ficar perto de ninguém, todo mundo, cada um vai para o seu lado. É o que acontece quando se eleva a temperatura de qualquer material. Tudo fica instável, agitado e se expande. Se expandindo, então, aquele material fica leve. Bom, pessoal, se o material é leve, a pressão é alta ou é baixa? É baixa, né? Então, quando eu falo, vamos lá. Quando eu falo aqui, gente, de alta pressão, ou melhor dizendo, alta pressão não. Quando eu falo de alta temperatura, e diferencio com baixa temperatura, lousa barulhenta, vai acontecer duas coisas. Na alta temperatura vai ocorrer baixa pressão. Por que baixa pressão? Professor, você está fazendo baixa e colocou uma setinha para cima? Sim. Porque as moléculas de ar elas ficaram tão instáveis, agitadas, elas ficaram leves. A pressão baixou. Uma baixíssima pressão. A massa de ar ficando leve, ela sobe. Isso mesmo. As moléculas de ar estão tudo assim, espalhada, tudo espalhada, tudo querendo subir. Ó. Vai subindo. Já ao contrário, quando a temperatura baixa, todo mundo fica tremendo, querendo se encolher, assim. Com os materiais também acontece a mesma coisa. O ferro, se por exemplo, tem um ferro que está muito quente e você, para fazer uma espada, tá lá vermelhão, tá quase mole o negócio, você vai batendo, o negócio vai ficando duro, porque ele vai ser... Você quer terminar a espada, você faz o quê? Tá aquele vermelhão brasa. Você joga dentro de um tambor de água assim para resfriar aquele metal quente. O vulcão, quando o vulcão explode, derrama a lava vulcânica, que é rocha derretida. O vulcão, a lava vulcânica, que é o magma, se resfriou, vira rocha, né? A água que está quente, ela se resfria, você congela ela, vira gelo. Então, quando ocorre a baixa temperatura, na massa de ar também ocorre uma concentração dessas moléculas e aí aumenta a pressão da massa de ar. Então aqui, baixa temperatura, alta pressão. Tranquilo aqui, galerinha? Essa dica aqui. E quando é baixa pressão, fazer as moléculas aqui mais próximas, as moléculas da massa de ar. Beleza? E isso vai estar tudo ligado, tudo interrelacionado, temperatura, umidade e pressão atmosférica. Beleza? Que eu vou deixar no próximo vídeo.